Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, iniciando de um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa e os lados adjacentes ao lado são chamados de catetos. Então, a gente define o seno de um ângulo que não seja o ângulo de 90 graus, né? O seno de um ângulo gama, por exemplo, esse aqui, como sendo a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. No nosso caso, vai ser C sobre A. E o cosseno desse mesmo ângulo gama, como a medida do cateto adjacente, que no caso é B, dividido pela medida da hipotenusa, que no caso é A. Então, pelo teorema de Pitágoras, que a gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos, eu pego esse teorema, divido tudo pela hipotenusa ao quadrado. Então, fica a ao quadrado sobre a ao quadrado, que dá 1, b sobre a ao quadrado, mais c sobre a ao quadrado. Então, lembrando que seno de gama é c sobre a, e cosseno de gama é b sobre a, substituindo aqui, então ficou 1 é igual a cosseno de gama ao quadrado mais seno de gama ao quadrado. Ou seja, cosseno ao quadrado de gama mais seno ao quadrado de gama é igual a 1. Essa é a relação trigonométrica fundamental para todos os triângulos e para todos os ângulos que são iguais entre e cosseno de gama e seno de gama, tá? Aí a gente começa a definir as outras grandezas trigonométricas a partir de seno e cosseno. Então, tangente do ângulo gama é a divisão do seno de gama sobre cosseno de gama. A cotangente de gama é o cosseno de gama sobre o seno de gama. A secante de gama é 1 sobre o cosseno de gama. E a cossecante de gama, 1 sobre o seno de gama. Tá? Então, para você decorar, secante e cossecante, que são as menos usuais, né, no ensino médio, secante não começa com co, então é o inverso de cosseno. Cossecante começa com co, então vai ser o inverso de seno, tá? Então, aqui tem co, aqui não tem co e aqui tem que ter. Partindo então da relação trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado de gama mais seno ao quadrado de gama é igual a 1, eu posso dividir essa expressão toda por cosseno ao quadrado de gama. Então, fica cosseno ao quadrado de gama sobre cosseno ao quadrado de gama, que é 1. Seno sobre cosseno de gama, tudo ao quadrado, e seno sobre cosseno é tangente, igual a 1 sobre cosseno de gama ao quadrado, e 1 sobre cosseno é secante. Daí eu tenho uma outra relação trigonométrica que envolve tangente e secante. 1 mais tangente ao quadrado de gama é igual a secante ao quadrado de gama. Ainda na relação trigonométrica fundamental, eu vou dividir agora tudo por seno ao quadrado de gama. Então, ficou cosseno de gama sobre seno de gama ao quadrado, seno ao quadrado de gama sobre seno ao quadrado de gama, que deu 1, e 1 sobre seno de gama ao quadrado. Cosseno de gama sobre seno de gama é cotangente de gama, e 1 sobre seno de gama é cossecante de gama. Então, substituindo, eu tenho outra relação trigonométrica, que é a cotangente ao quadrado de gama mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de gama. Agora, vamos definir, ainda no triângulo retângulo, quais seriam as medidas de um ângulo de 45 graus. Se o triângulo, além de ser retângulo, ele também é equilátero não, isósceles, ou seja, os dois lados adjacentes, os dois catetos no caso, adjacentes ao ângulo reto, valem 1, então a gente pode calcular a medida da hipotenusa. Então, usando o teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a 1 mais 1,
então A igual a raiz de 2, certo? Se A é raiz de 2 e os lados são iguais, então tanto o ângulo beta como o ângulo gama aqui na figura são 45 graus. Então, se eu quero calcular o seno de 45, é a medida do cateto oposto, que dá 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 2. Então, eu racionalizo multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, então fica raiz de 2 sobre 2. O cosseno de gama também é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa, e veja que a conta é exatamente igual, porque os lados são iguais, né? Então, tanto o seno de 45 graus como o cosseno de 45 graus dá raiz de 2 sobre 2. Agora, pegando um triângulo cuja hipotenusa é 2 e um dos catetos é 1, vamos descobrir qual seria o outro lado. Então, aqui, usando Pitágoras, 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais c ao quadrado. Então, c ao quadrado é igual a 4 menos 1, c vai ser raiz de 3. Então, agora, eu tenho um triângulo onde um dos ângulos é 30 graus e o outro é 60, sendo que esse ângulo é o ângulo reto. Para eu calcular, então, o seno de 30 graus, é a medida do cateto oposto, 1, sobre a hipotenusa, seno de 30 graus, meio. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, C, que é raiz de 3, sobre a hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 graus, então, é o cateto oposto, que também é raiz de 3, sobre a hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é o cateto adjacente, 1, sobre 2, cosseno de 60, meio. Com isso, eu vou fazer agora uma relação entre grau e radiano. Sabemos que uma circunferência média é 360 graus ou 2π radianos. Então, a relação entre grau e radiano é que 180 graus equivale a π radianos. Então, sabendo essa relação, eu vou transformar, por exemplo, 30 graus em radianos, fazendo uma regra de 3. 180 está para π, assim como 30 está para x. Então, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho que 180x é igual a 30π. 180 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 30π dividido por 180. Divido por 30 em cima e embaixo. Então, x é π sobre 6. Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Vamos fazer isso com 45 graus. Então, é a mesma conta. 180 está para π, assim como 45 está para x. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 180x é igual a 45π. Então, 180 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 45π sobre 180, divido em cima e embaixo por 45, x é igual a π sobre 4. 45 graus equivale a π sobre 4. Com 60 graus, 180 está para π, assim como 60 está para x. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 180x é igual a 60π. 180 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 60π sobre 180, dividindo tudo por 60, deu π sobre 3. 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. E com 90 é a mesma coisa, você faz a mesma conta, só que 90 é metade de 180, então 90 equivale a π sobre 2 radianos. Arrumando isso em tabela agora, eu tenho que 0 grau, então 0 grau, a gente pode perceber que o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 0, usando o círculo trigonométrico. Então, eu sugiro que vocês vejam o vídeo de círculo trigonométrico para você entender o 0 grau e o 90 graus, que a gente não consegue fazer pelo triângulo retângulo. Então, 30 graus ou π sobre 6, o seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é
meio dividido por raiz de 3 sobre 2. E essa conta dá raiz de 3 sobre 3. O 45 graus, que é π sobre 2, o seno e o cosseno, nós vimos, é raiz de 2 sobre 2. Se você divide raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Os 60 graus, que é equivalente a π sobre 3 radianos, nós vimos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é meio. Então, dividindo raiz de 3 sobre 2, dividindo por meio, dá raiz de 3. Então, olhando também agora no círculo trigonométrico para completar essa tabela, o seno, o 90 graus, que é equivalente a π sobre 2, o seno de 90 graus é 1, o cosseno é 0. E 1 dividido por 0 não existe. Então, a tangente de 90 graus não existe. Espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente no círculo trigonométrico. Até a próxima!